A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma resolução que permite que empresas, universidades e associações de pacientes façam o cultivo da cannabis medicinal no Brasil. A mudança na regra segue um pedido do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que a Anvisa regulamentasse o cultivo da planta, desde que exclusivamente para fins medicinais e farmacológicos. Vamos trazer todos os detalhes para você agora no Plantão do Meteoro. Muito bem, vamos lá. Estamos começando mais um corte do Plantão do Meteoro. Vou trazer a Sofia Labanca na tela. A Sofia, que é nossa titular das entrevistas sobre ciência aqui no Meteoro, que é o programa Microscópio. Sempre tem uma entrevista muito legal por lá. E vai trazer esse corte científico para a gente, Sofia. Pois é, Lúcio, um corte científico trazendo a pauta do dia, que é a regulamentação, né, vamos chamar assim, da cannabis medicinal aqui no Brasil. A gente já tinha medicamentos aí, o uso medicinal da cannabis há algum tempo aqui no nosso país, desde 2015, mas aí tinha que ser importado individualmente pelos usuários, então, dos medicamentos. 2019 começou a ser permitido vendas nas farmácias, mas tudo isso deixava uma situação de insegurança jurídica, né? Porque a questão da produção de cannabis medicinal para uso próprio ficava muito decisões caso a caso por parte do judiciário. Daí foi por causa disso que em 2024 o Tribunal de Justiça, o TSJ, o Tribunal Superior de Justiça, deu uma decisão dizendo não, ó, a Anvisa tem que regulamentar, colocar uma regulamentação única para que todos possam seguir. E foi isso que aconteceu. Agora, a gente teve a regulamentação por parte da Anvisa do plantio de cannabis para uso medicinal. É bom dizer que isso não é um liberou geral, muito pelo contrário, que a gente vê que são regras bastante estritas, né, bastante restritivas aí de como que deve acontecer. Vamos lá para a Band que eles explicam um pouquinho. Hoje, o cultivo foi liberado para fins medicinais e científicos sob controle rigoroso e apenas para empresas. A concentração de THC deve ficar no nível seguro de 0,3%. As novas regras também permitem a venda em farmácias de manipulação e ampliam as formas de uso, de inalatória e oral, passam também para bucal, sublingual ou dermatológica. A estimativa é que quase 900 mil pessoas utilizem a cannabis medicinal no Brasil. A nova regulamentação pode ampliar o acesso ao tratamento indicado para diversas condições de saúde. Enquanto alguns países do mundo já possuem regras claras, por aqui a falta de normas encarecia o tratamento e sobrecarregava o judiciário. Só para empresas, né? E empresas aí, então, CNPJs, né? Não pode CPF, plantar cannabis para uso medicinal. E empresas inclui aí tanto as empresas que produzem, né, a cannabis para uso, mas também organizações sem fins lucrativos, que tem muitas organizações dos próprios usuários vão poder produzir também. Então, assim como instituições científicas, instituições de pesquisas também vão poder produzir para uso em pesquisa. Então, mas é importante dizer, o usuário do medicamento não pode plantar, pelo menos não por essa regulamentação que foi aprovada hoje aí pela Anvisa, quem sabe no futuro, mas hoje ainda não. É algo muito importante, é um avanço muito grande, porque hoje o medicamento eles custam muito caro para os pacientes por essa questão de ter que ser importado e de ter uma insegurança jurídica com relação à produção no Brasil, acabava tornando o medicamento muito caro para os usuários, para os pacientes, né? Então, com isso, se espera que você tenha uma diminuição e os pacientes de várias doenças diferentes possam usar.
Que doenças seriam essas? Eu vou trazer aqui um trechinho de uma entrevista com a Beatriz Jacó, na CNN, que ela falou um pouquinho sobre quais são as patologias que podem ser tratadas com cannabis. Temos evidências mais robustas, estudos mais bem conduzidos e com follow-up, né, que é um segmento mais longo desses pacientes, em especial para as epilepsias resistentes, que são aquelas crises convulsivas que não respondem aos tratamentos convencionais, mesmo diante da utilização de 2, 3, 4, muitas classes de fármacos diferentes. Nós temos também produtos, né, à base de cannabis estudados para situações como náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, para caquexia de pacientes que têm HIV e para as dores crônicas, uma evidência um pouco menor, dada a qualidade dos estudos, mas com uma resposta extremamente favorável aos pacientes quando a gente pensa em dor crônica, em especial aquelas que têm uma característica neuropática. O uso também para espasticidade da esclerose múltipla, inclusive nós temos um medicamento aprovado aqui pela Anvisa com o nome de Mevatil, também é um uso de indicação formal, que é aquela rigidez, aquela falta de funcionalidade, aquelas dores musculares que vêm com essa doença que é a esclerose múltipla. Então, bem na hora que eu ia parar, vem a propaganda. Mas então você vê aí, são muitas doenças que podem ter, pessoas com muitas doenças que podem se beneficiar disso, né? Até respondendo aqui, eu vi no chat, o pessoal perguntando, PJ pode plantar? Só PJ pode plantar. Por essa regulamentação é só PJ, CPF não pode plantar, só PJ. Mas, enfim, voltando, é algo bastante positivo para os pacientes e é bastante positivo para os cientistas também, porque para os cientistas que querem estudar os usos da cannabis, usos medicinais da cannabis, acabava ficando complicado também. Vou pegar aqui um trechinho da entrevista com o Dartil Xavier, que inclusive eu conheci pessoalmente lá na Unifesp, que ele deu para o G1. Aqui, nova regra da Anvisa para cannabis medicinal deve reduzir preços e ampliar segurança. O que o Dartil Xavier falou? Sem dúvida, tudo isso é um progresso, porque o paciente deixa de precisar do mercado ilegal. Vários pacientes faziam uso da maconha fumada porque não tinham acesso à maconha medicinal, por isso corriam riscos de ficar dependentes. É isso, ou então pagar preços extremamente exorbitantes, né? Eram as duas opções que se tinha. O Dartil também vai falar mais para baixo aqui sobre o impacto nos preços, né? Pode ter um impacto interessante porque os derivados de maconha vendidos em farmácias têm preços extorsivos, de R$3.000 a R$5.000 por mês. Com a mudança, isso deve baratear muito. Além disso, a gente também tem a questão aí dos pesquisadores que devem se beneficiar. Mas, enfim, é isso, Lúcio. Agora a gente espera que tem algumas críticas que estão sendo trazidas, críticas sérias, não estou falando dos preconceitos contra a maconha, que a gente sabe que acabam pesando bastante nessas discussões, mas críticas sérias com relação ao fato de que, da forma como está sendo colocado, se torna a cannabis provavelmente vai ficar mais acessível para os grandes produtores e para as empresas farmacêuticas, etc., enquanto os pequenos produtores, assim como aquelas pessoas que possam querer produzir para o próprio uso, não ficam de fora. Então, existem críticas a serem feitas, mas, de qualquer forma, já é um avanço enorme com relação ao que a gente tinha antes. Ah, sem dúvida, Sofia. A gente fica muito feliz quando a gente vê esse tipo de avanço, como a Sofia falou. Aí existem críticas que a gente precisa fazer, a gente precisa entender também como superá-las, mas isso não apaga o avanço que a gente tem, isso não apaga esse ponto positivo que a gente está trazendo nesse corte sobre essa questão. Muito bom, muito bom. Muita gente que realmente necessita de tratamento com
medicamentos à base de cannabis, né? Então a gente fica muito feliz com esse tipo de notícia. E Sofia, se as pessoas que estão nos assistindo gostam desse tipo de notícia, gostam desse tipo de informação científica, medicinal, acho que a gente pode fazer um convite para essa galera assistir o Microscópio, né? Uhum. O Microscópio é o nosso quadro de entrevistas com cientistas e comunicadores de ciência aqui no Meteoro. Tem novos episódios todos sábado e domingo às 4 horas da tarde, que é liberado para o público geral. Para quem é membro do nosso canal, do nosso clube de canais, tem acesso antecipado. As pessoas, os membros já estão com acesso aos 2 episódios que a gente vai ter nesse final de semana, que são com o Ernest Gott, que é o criador aí da agricultura sintrópica, falar um pouquinho sobre o que diabos é essa agricultura sintrópica, que é um tema muito legal para mostrar que é possível produzir alimentos sem causar grandes danos ao meio ambiente. E no domingo a gente vai ter com o Tasso Azevedo, do Map Biomas, que ele contou umas histórias muito malucas sobre como os computadores do Map Biomas, que são utilizados aí para pesquisas na área ambiental, já foram sequestrados para minerar Bitcoin, como a forma com que o Map Biomas usa os satélites para fazer essas imagens obrigou a NASA a mudar a forma com que eles usam os próprios satélites, um monte de histórias bem legais aí que o Tasso contou. Já está disponível para quem é membro e vai estar aí disponível para o público geral a partir de sábado e domingo. E já tem todos os outros episódios que a gente já trouxe nas semanas anteriores. Os que fizeram mais sucesso, a gente teve entrevista com Miguel Nicoleles, que falou sobre IA, falou sobre o chute lá da pessoa paralítica na abertura da Copa aqui no Brasil. A gente já teve aqui Sabine Pompeia, que foi da último final de semana, que está fazendo bastante sucesso, que ela traz dicas, é uma neurocientista que estuda aprendizado, ela traz dicas aí muito legais para adultos e crianças estudarem, com base na ciência, com base na neurociência. Já tivemos outro episódio que fez bastante sucesso com os colecionadores de ossos, youtubers paleontólogos aqui brasileiros. Tem bastante coisa legal lá para ver. Bom demais, hein? Então o convite fica para vocês. Se você quiser ver tudo antes, tem um botãozinho aqui embaixo desse vídeo para você se tornar membro. Dá uma olhada lá, vê se encaixa para você. Ou se você não está na TV, não consegue ver agora, eu vou deixar agora um QR Code na tela. Então pega o celular, pegou? Beleza, abre a câmera, eu vou deixar um QR Code na tela para você escanear e ir direto para a área de membros. E você tem muito conteúdo por lá, tá certo? Grande abraço, até a próxima.